Boa noite, queridos, a paz, amém? Que Deus abençoe, que todos possam ter sentido a presença de Deus aí através desses louvores, né? Que foi uma bênção. Hoje é um dia muito especial, né? Nós temos a nossa Santa Ceia, estaremos ceando daqui a pouquinho. Tá aqui o suco, o pão. Daqui a pouquinho nós vamos cear. Se você ainda não preparou aí na sua casa, pegue um pedaço de pão, suco de uva, se não tiver, o suco que você tiver aí, que manda ao seu coração, tá bom? Daqui a pouquinho vamos cear todos juntos. Mas antes eu queria também mandar um abração para todas as mães, né? Sabemos que hoje é o Dia das Mães. Quero mandar um beijo aí para todas as mães da nossa igreja, todas as mães que estão nos ouvindo, a minha mamãe também, né? Que eu não consegui lá dar um abraço nela hoje, mas vai aqui o meu abraço virtual, né? Para minha mãe. E a todas as mães que estão nos ouvindo aí, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Amém? Hoje é um dia para nós refletirmos sobre mãe, né? Talvez muitos de nós não queríamos que a nossa mãe tivesse razão. Na verdade, quantas coisas que as mães nos falaram e nós achávamos que elas estavam erradas e que nós que tínhamos razão. A maioria de nós, com certeza, quebrou a cara por não dar atenção e ouvido às nossas mães, né? Quantas coisas nós poderíamos ter evitado, quantas coisas nós poderíamos ter deixado que acontecesse conosco se nós tivéssemos dado ouvido às nossas mães. Você aí, talvez você casou errado, né? Você casou e agora você está sofrendo as consequências de um casamento até infeliz. E a sua mãe lá atrás te avisou: olha, esse homem não é para você, essa mulher não é para você, e hoje você sofre com essa consequência. Quantos de nós também não estamos sofrendo, talvez, porque não ouvimos lá atrás, quando a mãe falou: estuda, e aí você pegou, não estudou, e hoje talvez você trabalha num emprego que não dá o recurso que você gostaria, não dá o retorno que você gostaria, e aí isso faz com que você viva frustrado também. Quantas coisas nós teríamos evitado, querido, se nós tivéssemos dado ouvido às nossas mães, se nós tivéssemos seguido os conselhos delas, né? É impressionante como a gente aprende, como Paulo diz, né? Mas a gente parece que nunca chega ao conhecimento da verdade. Muitos talvez estão aí falando: se eu pudesse voltar atrás, né? Eu teria ouvido mais a minha mãe, teria ouvido mais o meu pai. Mas deixa eu falar para você, não dá para voltar atrás. Já foi. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar agora e ter um novo futuro. Porque talvez você não tenha mais nem a sua mãe para ouvir. Talvez muitos aí já perdeu a mãe, né? A mãe já partiu, já está na glória, você não pode mais ouvir ela. Mas, querido, nós podemos ainda ouvir um Deus que nos ama mais do que a nossa mãe, sabia? Deus nos ama mais do que a nossa mãe. Isaías 49:15 diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, daquele que ela ama, daquele que ela gerou, daquele que ela sustentou, daquele que ela amamentou? Mas ainda que essa mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Agora pense comigo, você deixou de ouvir muitos conselhos da sua mãe, e talvez hoje você tenha deixado de ouvir também muitos conselhos do seu pai, do nosso Deus. Quantas coisas que a Bíblia nos orienta, nos adverte, nos ensina, mas a gente parece que não absolve. A gente ignora, a gente acaba abrindo mão de ouvir essa palavra, a gente acaba abrindo mão de se submeter ao que Deus quer nos ensinar através da Bíblia. Mas, querido, eu queria te desafiar a você ler mais a Bíblia, a você orar mais. Lembra quando nossos pais falavam: olha, cuidado com a companhia, diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Hoje é comprovado que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então eu queria te desafiar hoje a você ouvir mais a Deus, a você submeter mais a palavra de Deus, porque assim como as nossas mães tinham razão, Deus também tem razão. Deus, Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe como nós dependemos dEle.
Talvez assim como nós não gostaríamos que as nossas mães tivessem razão, porque hoje estamos sofrendo a consequência, talvez hoje nós também falamos a mesma coisa. Nós gostaríamos que Deus não tivesse razão, mas Ele tem razão. Então nós temos é que nos sujeitar, nós temos é que nos submeter e ouvir a palavra dEle e nos sujeitar a ela, porque Ele tem razão. Hoje estamos vivendo aí mais de 40 dias, né, de isolamento social, e agora estendeu ainda mais. E talvez você está aí na sua casa pensando, reclamando, questionando muitas coisas. Mas deixa eu perguntar para você, eu tenho falado desde o começo, você tem aproveitado esse tempo para ler mais a Bíblia, para orar mais? Querido, experimenta mudar o foco. Nós estamos vivendo um momento hoje que tem muita distração. Nós temos internet, nós temos televisão, celular, as mídias sociais, e isso faz com que a gente se distraia muito, a gente mude o nosso foco, a gente tire o foco de Deus e coloque o foco nas coisas. E aí a gente vai se enchendo das coisas dessa vida, como Jesus ensinou lá em Lucas capítulo 21, quando ele fala: cuidado, para que o seu coração não se carregue com os cuidados dessa vida, e se esqueça de ouvir a palavra de Deus, de sujeitar a Deus, e aquele dia vem e te pega de improviso. Então nós temos que tomar cuidado, nós andamos muito distraídos, nós estamos focados em muitas coisas que não têm nos ajudado em nada. Nós estamos perdendo tempo com tantas coisas que não nos acrescenta nada, que não nos ajudam em nada. Esses dias eu postei até um vídeo no grupo da igreja aí, que 5 minutos você ouvindo notícias ruins, ela baixa a sua imunidade. Você vai precisar de 5 horas ouvindo coisas boas para superar aqueles 5 minutos de porcaria que você ouviu. Então, querido, aprenda a ler mais a Bíblia, aprenda a orar mais, aprenda a estar mais em comunhão com Deus, experimente estar mais em sintonia com Deus, você vai ver como que as coisas vão mudar, porque nós somos influenciados por aquilo que ouvimos e por aquilo que vemos, por aquilo que tocamos. Por que não deixar ser influenciado por esse Deus? Por que não deixar ser influenciado por esse Cristo que nos ama? Vamos ser influenciados por Ele. Vamos ser influenciados pela palavra dele, vamos ser influenciados pelos heróis da fé. Deixa Deus te influenciar, experimente ler mais a Bíblia, experimente orar mais, e você vai ver como que seu dia vai mudar, como que você vai ter um dia diferente. Você quer ver como que nós somos falhos, querido? Nós estamos sempre querendo que as coisas mudem, nós estamos querendo que o mundo mude, nós estamos querendo que os governantes mudem, nós estamos querendo que o nosso cônjuge mude, que os nossos filhos mudem, mas quem tem que mudar é nós. Nós que temos que dar mais atenção à palavra de Deus, nós temos que nos sujeitar mais a ela. É eu e você que temos que mudar todos os dias. A tecnologia faz com que a gente se afaste muitas das vezes da simplicidade do Evangelho, da nossa dependência de Deus. Às vezes você fala assim: ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Olha aí agora a gente tem tempo, a gente está em casa. Mas deixa eu perguntar para você, esse tempo que você está passando mais em casa, está fazendo com que você leia mais a Bíblia? Está fazendo com que você ore? Experimente colocar uns louvores, experimente pegar a Bíblia, experimente orar, e você vai ver como que você vai sentir paz na alma, porque muitos estão sobrecarregados com fardos pesados. Mas Deus quer te dar paz, Deus quer te dar conforto, Deus quer te dar refrigério para a tua alma. Assim como a mãe, né, ela faz de tudo por um filho, ainda que esse filho não seja perfeito, ainda que esse filho Deus também faz de tudo por nós. E Ele quer que nós aproveitemos esse momento para estar mais próximo dEle, mais perto dEle. Vou fazer um desafio aqui para você. Você faz mais de 40 dias que está aí isolado. Sei que alguns estão trabalhando, mas muitos estão dentro das suas casas há mais de 40 dias, sem poder ir para o cinema, sem poder ir para o shopping, sem poder sair para pescar, para passear, para fazer um churrasco na casa de um amigo. Você sabia que em 83 horas a gente consegue ler a Bíblia inteira? A gente precisa de 83 horas para ler a Bíblia inteira. Você teve muito mais do que isso. Mas você não leu, talvez você não leu um livro da Bíblia durante esses dias. Agora deixa eu te fazer um desafio para você ver como que nós não prestamos, como que nós somos falhos.
Você vai falar assim para mim: ah, mas eu ainda estou trabalhando, no meu período, eu estou em home office em casa, eu não tenho tempo. Querido, deixa eu falar, você está perdendo tempo com outras coisas. Você tem rede social, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem YouTube. Quantas horas você não gasta com isso? Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas o senhor também não assiste? Eu também assisto, mas nós temos que aprender a priorizar o que é bom para nós. É isso que eu quero que você entenda. Aprenda a priorizar o que é bom para você. Deixa eu dizer um desafio agora. Vou fazer um desafio. Você está precisando de dinheiro? Quem não está precisando de dinheiro? Está precisando de dinheiro aí, Pedro? Hein? Quem não está precisando de dinheiro? Todos nós estamos precisando de dinheiro. Se eu falar para você que eu te daria 10 mil reais, você gostaria de ganhar 10 mil reais? Só que para você ganhar esses 10 mil reais, eu te daria uma tarefa. Sabe qual que é a tarefa? Você teria que ler a Bíblia numa semana. E aí? Será que você conseguiria ler a Bíblia inteira numa semana? Para ganhar os 10 mil reais? Com certeza a maioria de nós conseguiríamos. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ganhar só 10 mil reais lendo a Bíblia, aprendendo com a Bíblia. Você vai ganhar a vida eterna, você vai ganhar paz na alma, você vai ganhar refrigério no seu coração, você vai conseguir desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, será que você realmente confia nisso? Você crê nisso? Isso é Bíblia. Salmo 23, você consegue usufruir disso? Você realmente consegue descansar? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Quando eu creio na palavra de Deus, querido, quando eu leio, quando eu absorvo, quando eu tomo posse, ela tem esse propósito na minha vida, ela refrigera a minha alma. E é isso que nós estamos precisando hoje, refrigerar a nossa alma. Amém? Vamos para o texto? Quero ler uma das histórias mais conhecidas na Bíblia Sagrada. Um dos textos mais falados que todos conhecem. Até o ateu conhece esse texto. Até quem não vai na igreja conhece esse texto. É em 1 Samuel 17. É a história de Davi e Golias. É isso mesmo. Ai, pastor, mas eu já conheço essa história. Eu já conheço, já sei o final, já sei o que aconteceu. Querido, mas a Bíblia, ela é essa maravilha, ela se renova todo dia. Então vou ler aqui a partir do versículo 4, 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Ele tinha quase 3 metros de altura, só a couraça que ele vestia dava mais 70 quilos, mais que o peso de muitos aí, né? Outros não, outros precisam emagrecer um pouquinho, mas a maioria aí, né? Daria esse peso. Golias, ele tinha só a couraça que ele vestia, dava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A ponta de ferro pesava 7 quilos. Só a ponta da lança dele pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou, olha só, Golias parou e gritou às tropas de Israel. As tropas de Israel estavam acampadas em Sicó, eles haviam se preparado para guerrear com os filisteus. E aí Golias, esse guerreiro de quase 3 metros de altura, se colocou na frente da tropa de Israel, na frente da tropa dele, de frente à tropa de Israel, e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nós nos serviremos a vocês. E acrescentou:
e desafiou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. Agora, olha que interessante, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei de Israel, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ficaram com medo, ficaram desesperados, ficaram inseguros. Falaram: agora acabou. Como que nós vamos vencer esse homem? Como que nós vamos vencer esse gigante? Como que nós vamos superar um homem que é muito mais forte do que nós? Querido, hoje é exatamente isso que está acontecendo. Colocaram um gigante na nossa frente. E apesar de nós sermos o povo de Deus, apesar de nós crermos nele, apesar de nós já termos presenciado muitas maravilhas que Deus fez na nossa vida, a maioria de nós está se comportando como esse povo, com medo. Medo desse gigante que se colocou à nossa frente. Aí você vai falar assim: não, pastor, hoje não tem gigante, porque se tiver um homem 3 metros com um revólver, eu acabo com ele. Querido, não estou falando desse gigante. Para os israelitas, o gigante era um homem chamado Golias. Mas para você hoje, sabe quem é o seu gigante? É o desemprego, é a dívida. Talvez o seu gigante hoje é a depressão. Você deita na cama, vira para um lado, vira para o outro. Nós estamos vendo aí, né, que o coronavírus ele está matando em média 8 a 9 pessoas por cada 1 milhão de habitantes no Brasil. Só que a depressão, querido, ela mata em torno de 60 pessoas por 1 milhão. Então, olha o perigo da ansiedade, olha o perigo do medo, olha o perigo da angústia, olha o perigo de você não estar focado na coisa certa. Então, os gigantes estão aí nos atormentando. 40 dias, Golias ia de manhã e à tarde, gritava para o povo de Israel: manda um homem, e eles ficavam com medo. 40 dias passando medo, 40 dias angustiado. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós estamos com medo de encarar o futuro? Medo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe quando passar essa pandemia, se vamos ter emprego, se vamos ter dinheiro para pagar as contas. Querido, todos nós temos um gigante hoje que está gritando e tirando a nossa paz, tirando esse privilégio que Deus nos deu, de podermos estar nos pastos verdejantes, andando pelas águas tranquilas, refrigerando a nossa alma. Golias atormentava o povo de Israel todos os dias, e talvez você está sendo atormentado todos os dias. Medo da crise, medo de depressão, medo do desânimo, medo de perder o que tem. Quantos medos está te atormentando? E não tem como você negar, porque é visível, você está vendo o problema na sua frente. Realmente o povo de Israel olhava e via que realmente era um gigante, era uma pessoa que eles não tinham como ter um homem para vencer. E você está do mesmo jeito, olhando, desempregado, sem dinheiro para pagar as contas, angustiado, sem saber o que vai fazer, vendo os boletos aumentar, vendo as dificuldades surgir, já está entrando em crise, deita, vira para um lado, vira para o outro, não dorme. Sintomas de depressão vai tomando conta, angústia vai tomando conta, ansiedade vai tomando conta, você vai se deprimindo, e às vezes você não tem nem o que está, às vezes não está nem faltando as coisas na sua casa, mas o medo do futuro é tão grande, o desespero, a angústia do amanhã é tão grande, que você já está sofrendo por ansiedade. O problema não chegou ainda na sua casa, mas você já anda aflito, já anda ansioso. Sabe o que está acontecendo, querido, com todos nós? Porque lembra que eu falei, nós somos influenciados pelo que vemos e pelo que ouvimos. E sabe o que estamos vendo e que estamos ouvindo todo dia? Que a coisa vai piorar.
que nada vai dar certo, que muitos vão morrer, que estamos arriscados a perder mãe, pai, filhos, esposa, amigos, que não vamos ter dinheiro para pagar nada. Isso vai nos angustiando. Esse gigante vai crescendo todo dia, vai roubando a nossa paz, vai roubando a nossa alegria, vai roubando o refrigério da nossa alma. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você pode saber muitas coisas, você pode até achar que se o fato de você ter uma reserva, um dinheiro, a crise não vai te pegar, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você não aprender a confiar em Deus, querido, não é essa crise só, toda a crise vai te pegar, todo gigante que aparecer na sua vida vai acabar com você. Nós estamos muito distraídos por tudo isso que está acontecendo. Nós estamos focados na economia, nós estamos focados no governo, e quando a gente vê que a economia está falindo, o governo está falindo, isso vai causando uma angústia, vai causando um desânimo dentro de nós. Nós estamos igualzinho àquele povo de Israel, olhando e focado nesse gigante que está à nossa frente, roubando a nossa paz, tirando a nossa alegria, nos deixando aflitos, ansiosos. O povo, a nação inteira está com medo, a nação inteira está desesperada, a nação inteira está falando: e agora? O seu gigante está na sua frente, e ele faz o mesmo. Ele não te deixa dormir, ele não te deixa ter paz. É de manhã, é à tarde, você está diante desse gigante, e você está até dormindo com ele, você está levando ele para a cama. A angústia e a ansiedade está te acompanhando todos os dias na sua cama. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que estava acontecendo? Ninguém mais estava olhando para Deus. O povo de Israel, eles estavam todos focados no gigante. Era todo dia, era uma rotina. Não mudava. Pode ver, o gigante não atacava, ele só ficava colocando medo. Porque se Golias tivesse atacado, Deus teria intervido. Só que Golias, ele estava conseguindo o que ele queria, que era o quê? Colocar medo, colocar insegurança, colocar ansiedade, colocar angústia naquele povo. E eles toda vez focando em Golias, o medo estava tomando conta deles. Eles só estavam focando no gigante, no gigante, no gigante. Como hoje a gente liga a televisão, é só coronavírus para lá, coronavírus para cá, coronavírus para lá. Coronavírus ficou maior do que Deus, ficou maior do que Jesus, ficou maior que o universo. Porque uma coisa, querido, é a gente ser prudente. Uma coisa é a gente ser obediente, sujeitar as autoridades, ter prudência, não tentar Deus. Agora, outra coisa é ser medroso. Outra coisa é ser um Tomé, que duvida da graça de Deus. Nós somos cristãos, querido. Lá no Egito, Deus mandou 10 pragas para tirar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel morava no Egito, só que nenhuma praga chegou na tenda dos israelitas. Sabe que não dá para você ver a diferença do que crê e do que não crê? A diferença que não está na cor dos olhos, não está na roupa que usa, a diferença está aí na fé. Ou você crê ou você não crê. Você é influenciado pelo que você vê e pelo que você ouve. Assim como esse povo estava sendo influenciado pelo Golias, assim como esse povo estava sendo influenciado por aquele gigante, as pessoas hoje estão sendo influenciadas pelo problema, pela crise, pelo medo, pelo desemprego. Mas agora eu te convido e te desafio a você ter o mesmo foco que esse menino chamado Davi, o mais pequenininho de todos que estavam ali, o mais insignificante, o menos preparado, aquele que todos olhariam e falavam: esse é o menos improvável de encarar esse gigante, de encarar esse desafio. Mas o que Davi faz? Davi vai lá e foca, Davi vai lá e foca, mas ele não foca no gigante, ele foca em Deus. E ele focando em Deus, sabendo que Deus está com ele, ele fala: agora sim eu vou encarar esse gigante.
Davi mudou o foco. O povo de Israel inteiro estava focado no gigante. Davi foi lá e focou em Deus. O gigante continuou lá. O gigante continuava lá. Mas no coração de Davi não tinha medo. Por que será? Porque Davi era forte, porque Davi era poderoso? Não, querido, porque Davi ele confiava em Deus. Davi sabia o Deus que ele servia. Davi não aceita simplesmente ver aquela situação. E Davi fala: gente, vocês perderam o foco. Deus é maior do que esse Golias. Quem é esse Golias perto do nosso Deus? Querido, o que é a crise? O que é o problema perto do nosso Deus? Nós temos que fazer igual a Davi. Nós temos que enfrentar esse gigante que está roubando a nossa paz, que está roubando a nossa alegria. Não fique com medo porque você está desempregado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 37, versículo 23, assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não precisa estar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Você só tem que estar preocupado em estar andando na presença dEle, em estar obedecendo Ele. Lembra quando eu falei, você desobedeceu a mãe, teve consequências. Se você desobedecer a Deus, também vai ter consequências. Agora obedeça a Deus, e eu quero ver praga chegar à tua tenda. Ande na presença de Deus. Eu quero ver o mal entrar na sua vida. Salmo 91 diz que os que confiam no Senhor, nós estamos olhando para as dificuldades, nós estamos olhando para a crise, e esquecemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. Salmo 91 diz que Ele nos coloca debaixo das asas dEle. Nós não temos que temer espanto noturno, nem peste que ande de dia, nem mortalidade que assole ao meio-dia. 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Cadê a fé? Nós estamos agindo como aqueles que não têm fé. Ou nós cremos ou não cremos em Deus. Deus, Ele é bom, querido, Ele nos ama. Vamos enfrentar qualquer crise, qualquer dificuldade que vir à nossa frente. Essa crise vai passar, mas outras virão, mas nós não podemos mudar. Os que confiam no Senhor, Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se deixe abalar. Deus precisa de pessoas de fé hoje. Deus precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Deus precisa de pessoas com autoridade do céu. Para quê? Para que os outros vejam, também se apoiem nela. O mundo jaz do maligno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Muda o seu foco. Todos estavam olhando para o gigante. Davi estava olhando para Deus. Olhe para esse Deus também que te ama. Gigante, ele tem que ser enfrentado, querido, senão ele não nos deixa em paz. Você tem medo? O gigante é o seu medo, enfrente ele. Fale para o seu medo, maior é o que está comigo do que o que está com você. É a dívida, é a crise, é a dificuldade financeira, é o problema conjugal. Fale para essas coisas que Deus é com você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, querido. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mude o seu foco. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Toda vez que a gente foca nos problemas, nas dificuldades, a gente padece. Mas toda vez que a gente foca em Deus, querido, como diz Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fadigarão. Em quem você tem esperado? Até os jovens se cansam, com a palavra de Deus diz em Isaías 40, mas os que esperam no Senhor, ainda que eles estejam cansados, sobrecarregados, o texto diz que eles renovam as suas forças. Vamos esperar em Deus. Como diz o Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Qual é o seu foco? Aonde você tem olhado? Você está reclamando, mas você é culpado da vida que você leva. Você fica nessa porcaria de Facebook o dia inteiro,
vendo coisas que não convém, que não te acrescenta nada, que não te ajuda em nada. Você fica focado numa televisão que não está te trazendo nada de bom, sendo que você tem a Bíblia Sagrada, você tem a palavra de Deus para te confortar, para te consolar. Você tem filmes que podem te inspirar, filmes cristãos, filmes baseados em fatos reais, que podem alimentar a sua fé. Porque fé não se compra. Fé não se toma, vou tomar um copo de fé. Não, querido. A nossa fé, ela cresce quando ela é provada. A nossa fé, ela cresce quando a gente medita na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não temos controle de tudo que acontece na nossa vida. Nós não temos controle de tudo que acontece do lado de fora. Nós não temos como ir lá e mudar os canais de televisão lá na central e falar, pare de passar isso. Nós não temos esse controle. Nós não podemos mudar a realidade dos fatos. Não é o Brasil, o mundo está em crise, o mundo está numa pandemia, o mundo está passando por uma situação que nunca passou antes. Não dá para mudar as coisas para o lado de fora. As lutas, as tragédias, as crises, as doenças, os vírus, as afrontas que sofremos é real. Não estou falando para nós ignorarmos isso, não estou falando isso. Mas ainda que eu não consiga mudar as coisas por fora que estão acontecendo, eu tenho o poder de mudar as coisas dentro de mim. Eu não consigo mudar as coisas do lado de fora, mas eu consigo mudar do lado de dentro. Eu posso agir diferente. Eu tenho esse poder. Vou te dar Você sabe qual que é o segredo da vida? O segredo da vida é jamais odiar alguém. Por fora, muitas pessoas fazem muitas coisas que me dão motivos para odiá-las, para querer ficar longe delas, para querer desejar o mal para elas. Mas eu por dentro eu posso tomar uma atitude, é amar a todos e especialmente quem quer tirar minha paz. Porque esse é o segredo. Isso é vencer os desafios. Isso é conseguir ter paz em meio à calamidade. Quantas das vezes nós vamos ficar questionando o agir de Deus, questionando se Deus realmente nos ama? Parece que todo dia Deus tem que provar algo para nós. Querido, quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece o amor dele, a gente descansa. A gente descansa. Quando eu sei que o próprio Deus me ama, isso me dá paz. Isso me dá refrigério na minha alma. Vamos mudar o nosso foco. Estou lembrando um outro texto aqui, lá em Apocalipse, capítulo 5, conta a história de que João, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu um livro. E esse livro era fundamental que ele fosse aberto. E ele olhava e via que tinha um anjo gritando, bradando em alta voz, que não tinha ninguém capaz de abrir aquele livro. E ele chorava muito. Quem é digno de abrir o livro? E não foi achado no céu, na terra, ninguém digno de abrir o livro. Todos olhavam para o livro e choravam, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. Até que de repente, o que acontece? Aparece o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e ressuscitou. E aí quando o anjo vê, fala: esse é digno de abrir o livro, esse pode abrir o livro, esse pode resolver o que parece que não tem solução. Oh querido, quando você muda o foco, tudo muda. Eu não estou falando que eu tenho capacidade, como Davi também não tinha capacidade de vencer Golias. Eu estou falando que quando eu creio que aquele que está comigo, ele tem poder, ele pode resolver qualquer problema, que ele é isso que me dá paz, é isso que me dá descanso, é isso que me dá refrigério na alma. Muda o foco, olha para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus não prometeu que nos livraria de tudo. Não, ele não prometeu isso.
Ele não prometeu que nós não teríamos aflições, Ele não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades. Não, Jesus, pelo contrário, Ele falou que nós teríamos luta, Ele falou que nós teríamos dificuldade, Ele falou que a nossa fé seria provada. Mas Ele também falou, querido, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que tem que me trazer paz. Gigantes sempre existiram, sempre vão existir. Mas Jesus também sempre existiu e sempre vai existir na vida daqueles que confiam nele. E você decide, ou você confia em Deus, ou você fica aí se desesperando, se angustiando, se deprimindo todo dia. Querido, olhe para a sua potência, olhe para a sua força, e é fato a depressão, é fato a angústia. Olhe para as dificuldades, e é claro que vai bater uma tristeza, que vai bater uma depressão, que vai bater uma ansiedade. Mas o que eu estou pedindo para você hoje, o que eu estou te orientando hoje, é você olhar para Jesus, é você mudar o seu foco. 40 dias aquele povo sem dormir, angustiado, preocupado, porque o gigante zombando, gritando. Davi chega e muda toda a história. Por quê? Porque ele olhou para Jesus, ele olhou para Deus. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres carnais, nós não somos desse mundo, que nós estamos aqui de passagem. Nós cantamos um louvor que falou assim, ó, se ele vive, temor não há. Não é isso? Vamos lá, Pedro. Se ele vive, temor não há. Nós vamos cantar de novo esse hino, vamos preparar para a ceia. Querido, se você crê que Jesus vive, você não precisa ter medo de nada. Não há temor para aqueles que confiam em Deus. A quem temerei? De quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim, eles tropeçaram e caíram. Maior é o que está em nós, o que está no mundo. Eu não confio no meu braço, eu não confio na minha força. Se eu olhar para as minhas dificuldades, para as minhas crises, para as minhas lutas, para o meu futuro, para o meu amanhã, para os problemas que eu tenho para resolver, eu também vou me angustiar, eu também vou me desesperar. Mas o meu foco tem que ser igual ao de Davi, é olhar para Jesus. Em toda e qualquer situação, olhe para Jesus, porque quando a gente olha para Ele, temor não há. Prepare aí a